E 2009, também quando a gente tá brigando também Praz e pelo o Thiago? acesso, era o Thiago, né? Que era E o o goleiro que Praz? o Vasco veio. E depois veio o Praz. A gente tinha dois goleiros também legal ali, né, cara? Vou te fazer uma E o pergunta. Thiago começou bem. O Thiago, É isso que eu ia te perguntar então, agora. Na sua opinião, o que aconteceu pro Thiago não dizer? Porque ele foi contratado Então, muito pela questão de bater falta, Isso, pênalti. ele veio da, tava veio da bem- portuguesa. Né? Então, o Thiago, assim, começou jogando, tinha o Roberto também e o Rafael. Não vou lembrar agora. Eram os três goleiros de 2008. Eram os três goleiros. O Roberto... Acho que o Rafael foi bem, foi pro Fluminense. Aí, então, automaticamente, o ano de 2009, o Rafael começaria como titular. Ele terminou como titular e bem. Bem, o Fluminense comprou. Aí logo depois a gente tá lá em Vitória, surge assim, desculpa batendo aqui. A gente tava lá em Vitória fazendo a pré-temporada, né? E surgiu esse interesse do Fluminense, tanto é que o Rafael depois foi Fluminense. E começa o Thiago jogando muito bem. O Thiago assume o gol do Vasco e começa a jogar bem pra caramba. E vem, o Dorival vira pra mim e fala, Germano, o que você acha do Fernando Praz? Eu falei, pô, legal, cara. Já conhecia? Cara, já conhecia. O cara tá em Portugal já há bastante tempo. Assim, se você for ver os comentários lá da Liga Portuguesa, né, do Campeonato Português, os comentários, ele tá sempre brigando entre os 3 melhores da competição. Entendeu? Então é legal. Aí o Fernando vem pro Vasco, mas não joga. Meu titular o titular do Vasco é o Thiago, e tava bem, não tinha por que tirar o Thiago. Só que o Thiago sofre uma lesão no jogo da Copa do Brasil. Contra quem, cara? Acho contra... Não sei contra... Não vou lembrar qual é o jogo. Casa, não sei. Foi um time eu lembro que quando tinha falta do Vasco perto do gol, a galera ficava ele ia bater algumas Teve faltas. um jogo que ele fez quase um golaço. Pois até. é. E aí o Thiago machuca nesse jogo. A gente foi um tempo antes, acho que o Praz ainda faz um jogo amistoso contra o Santa Cruz. Ele entra bem. E o Thiago machuca no jogo da Copa do Brasil. E depois o Fernando assume. O Thiago fica mais de um mês, fez problema no joelho, tem que fazer até uma cirurgia. Ficou um tempo parado, 1 mês, 2 meses. Só que o Fernando assume a posição e assume bem. Bem demais. E goleiro não tem como, cara. Goleiro você tem que estar preparado e tem que esperar. Tem que ter paciência, que é o único lugar que você pode jogar, né, cara? Não tem... Você não vai jogar de lateral. Tem que aguardar. Imagina eu tive que esperar o Acácio, cara. Eu vou fazer o quê? O maior ídolo do Vasco, eu vou jogar como? É o Acácio, cara. Tem que esperar. Se o Acácio fica 5 anos lá, eu ia ter que ficar 5 anos aguardando o meu momento. E o Thiago, ele encarou bem essa perda de titularidade pro Praz? Ele ficou chateado, ele foi por lesão? Porque geralmente quando, assim, a gente fica muito chateado, assim, nesse caso da lesão, a gente fica triste, mas a gente fica mais chateado quando a gente perde a posição por motivos técnicos, né? Às vezes você está abaixo do que você pode render, e aí o treinador começa a testar o outro goleiro, ele vai bem, você perde sua posição ali. Então é mais chato nesse sentido. Lógico que você vai trabalhar para tentar voltar, mas aí fica um pouco mais difícil, né? Quando o Praz chega, e você falou que teve essa conversa da questão de fazer raiz, o Praz, se eu não me engano, ele jogou 9, 10, 11, 12, porque teve uma galera que ficou, ainda terminou 12 isso. E foi só embora em começo de 13. Foi uma pena, Diguinho, porque, assim, teve uma mudança no Vasco, em 2012 para 2013, né? No início de 2013 ali. Cara, teve um alvoroço ali, mudança de diretor técnico, uma confusão em que alguns jogadores de peso que a gente tinha, igual o Newton, Alexandre atacante e o Praz, estavam com alguns problemas contratuais. Foi embora uma galera, na verdade. Não, já tinha ido bastante gente embora. Vendido no meio do ano. Já tinha ido bastante gente embora. E quando começa o ano de 2013, né, para começar o Carioca ali e tudo mais, os caras até jogaram algumas as partidas. Teve, eu acho que esse problema, acho que foi problema contratual, não sei, talvez. Na verdade, foi um atraso salarial. O Vasco estava naquela situação de já perder de graça os jogadores. Aí o diretor, na época, deixou eles à vontade para... A galera foi saindo de graça. Foi saindo. Pegando passe na justiça. Foi isso. Mas, assim, cara, eu gosto do Vasco. Se eu tenho alguns... Eu já tive vários problemas nesse sentido. A gente vai chegar lá já. Vários problemas nesse sentido, mas, pô, primeiro é o Vasco. Se eu tenho um diretor, um vice-presidente, ou sei lá, um gerente que vai chegar para mim e falar, não, a gente vai chegar lá no que você pensa,
eu vou acreditar, cara. Entendeu? Agora o cara não pode chegar e mandar não, vai caçar vai ver que aqui vai estar difícil. Não pode. Eu acho que a pessoa está ali para tentar ajustar a casa, cara. Entendeu? E tem alguns jogadores que você não pode perder, cara. Não pode perder. Isso, e não ficam... Os caras, todos eles jogaram, passaram por onde foram, passaram bem. E olha como é que isso que você tá falando é emblemático. De todos os jogadores que saíram, todos faziam falta porque eram titulares importantes do clube. Exatamente. Mas se fica pelo menos o Fernando Praz em 13, o Vasco não caía. Porque é o seguinte, o Fernando já tinha a confiança do torcedor. Isso é importante. Ainda mais numa posição muito difícil, que é o gol. Então, pô, o Fernando é campeão da Copa do Brasil. Né? Aí em 2011 teve a Libertadores e tal, a gente tinha um time, pô, legal, nosso time era bom pra caramba. Mas foi campeão na Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, com erro de arbitragem, semifinalista da Sul-Americana pro time de São Paulo. Timaço aí, pô, aí você, depois da Libertadores, você não pode perder. Dieguinho, é difícil você montar um time de futebol hoje em dia, é muito difícil, até da liga. Agora é da noite pro dia, pra botar tudo a perder, é da noite pro dia, cara. O Vasco tinha um time bom, cara. Tenta manter aquele time ali, não acontecia o que aconteceu anos para frente, e não acontecia, cara.